Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, dia do recomeço, o nosso dia preferido para repensar em novas metas, curtir o fim de semana. Então vamos aproveitar cada chance para atrair tudo que é de bom e com a saúde em dia, tudo segue melhor, com certeza. Segunda-feira pede pra gente equilíbrio do corpo e da mente para melhorar nossa qualidade de vida. Então fica aí que tem conversa boa, vamos falar sobre a doença autoimune lúpus. Mas agora a gente inicia com notícia. O Diese divulgou hoje o resultado da pesquisa da cesta básica em todo o país. Em Manaus, 3 produtos tiveram alta. Tomate, carne e arroz foram os vilões de abril e elevaram o preço em aproximadamente R$ 2,00. Com isso, a cesta básica passou a custar R$ 373,98. Com o aumento, Manaus ocupa agora a 20ª colocação no ranking das cestas básicas mais caras do país, dentre as 27 capitais. Bom, gente, agora a gente vai rapidinho para o intervalo e na volta nossa conversa é sobre saúde e bem-estar. Antes, vamos curtir um som bem bacana pela primeira vez no Meio Dia em Revista, Sara Brito. A father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cried, yeah. For love was crucified. And how many times have I broken your heart? But still you forgive, if only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Você já ouviu falar nas doenças autoimunes, aquelas que atacam o organismo dos pacientes e trazem manifestações na pele, por exemplo, que podem afetar a vida social? Pois é, na próxima quarta-feira, dia 10, é o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. E hoje a gente conversa e conhece um pouco mais sobre o assunto. Bem-vinda, meninas, ao Meio Dia em Revista. Deixa eu apresentar uma por uma, que é a doutora Juliana Andrade, reumatologista, seja bem-vinda. Fabiane Amaral Silva, presidente da APLAN, não é? Que é a Associação de Apoio aos Pacientes Lúpicos do Amazonas. Ok. A Maria Silene, que é aquela lá, seja bem-vinda, que vai contar um pouquinho. Ela foi diagnosticada com lúpus há 9 anos, não é isso? E você que é a Zena, há 26 anos diagnosticada. Eu vou querer saber um pouquinho já da história de vocês também. Mas antes eu vou começar com a doutora, para ela explicar para a gente o que é uma doença autoimune. Bem, uma doença autoimune é uma doença onde o sistema imune, que é o sistema de defesa da gente, que é responsável por nos defender de vírus que a gente entra em contato, bactérias que a gente entra em contato, ele tem uma alteração e passa a enxergar o próprio corpo como estranho, como nocivo. Então ele passa a atacar o próprio corpo. Então é como se o meu organismo atacasse a mim mesma, tipo... Exatamente. Nossa.
Aham. E como que é isso? O lúpus é uma delas, não é? Conta pra gente, porque como a gente estava falando antes, hoje ainda é uma doença pouco conhecida, né? Pouco divulgada. E eu estava falando com ela, imagina 26 anos atrás que eu vou querer saber um pouquinho. Conta pra gente o que é o lúpus mesmo, como é que funciona essa doença? Então, o lúpus ele é uma doença autoimune sistêmica, porque existem doenças autoimunes que são específicas de um determinado órgão. O lúpus ele é sistêmico. Ele é uma doença que pode comprometer praticamente qualquer aparelho do organismo. Ele compromete principalmente mulheres, né, mais mulheres do que homens, em torno de 8 a 13 casos em mulher para 1 em homem, mas pode comprometer ambos os sexos. E é principalmente uma faixa etária jovem, são mulheres jovens, né, que são principalmente afetadas. É uma doença crônica e que, apesar de não ter cura, graças a Deus ela tem tratamento. E a pessoa adquire ou ela nasce? É hereditário? A gente não sabe a causa do lúpus, o que causa o lúpus, mas o que se sabe hoje, com as diversas pesquisas, é que o indivíduo, ele nasce geneticamente predisposto. Então, ele já nasce predisposto a desenvolver essa doença e, ao longo da vida, ele entra em contato com estímulos do ambiente, que podem ser infecções ou estímulos não infecciosos, como, por exemplo, fumar, a luz do sol, e isso deflagra o início da doença, faz alteração do sistema imunológico que passa a reconhecer o próprio corpo como estranho. Eu posso nascer com essa propensão, mas nunca desenvolver, por exemplo, ou é difícil? É difícil. Se de repente você nasce com a propensão, o mais provável é que ao longo do tempo você desenvolva, porque a gente todos os dias, nós estamos entrando em contato com estímulos do ambiente. Então, nosso sistema imunológico, todos os dias, ele está sendo estimulado de alguma forma. Então, se eu nasci com uma carga genética que faz o meu sistema imune ser propenso a desenvolver essa alteração, acaba que ao longo de uma vida você vai acabar desenvolvendo, alguns mais cedo, outros mais tarde. E por exemplo, o que o lúpus pode provocar, né? O lúpus ele é uma doença muito diversa do ponto de vista clínico. Ele pode fazer comprometimento articular, então artrite, né, que é o inchaço e a dor das juntas, a inflamação das juntas. Pode fazer comprometimento de pele, pode fazer comprometimento do sistema nervoso central ou dos nervos periféricos, pode fazer comprometimento pulmonar, pode fazer comprometimento do trato digestivo, do intestino, do estômago, pode fazer comprometimento do olho, pode complicar uma gravidez, pode fazer comprometimento do rim. Então, ele é uma doença que é muito sistêmica mesmo. Extensa, né? E, por exemplo, então, uma mulher com lúpus tem que ter um pré-natal aí mais forte, né? Mais sério. Com certeza. A paciente lúpica, a paciente com lúpus, graças a Deus, hoje a maioria pode engravidar e ter uma gravidez quando bem e ter um êxito assim do bebezinho nascer tranquilo, etc. Porém, ela é uma gravidez que é enquadrada como de alto risco, então ela precisa de um acompanhamento diferenciado, mas pode engravidar. Pode engravidar. Agora a maioria. Agora eu vou passar para a Fabiane. Eu queria que você contasse então para a gente sobre o trabalho da Associação de Apoio aos Pacientes Lúpicos do Amazonas, APLAN. Conta pra gente há quanto tempo, como é que surgiu, como é que as pessoas podem conhecer, participar. Tá. A associação, ela surgiu em 2004 e foi oficializada em 2005. Né? E nós temos assim, é uma associação sem fins lucrativos, onde o principal objetivo é a gente passar informação da doença para o grande público. Nós estamos presentes em acadêmicos, nós estamos presentes em hospitais, instituições de ensino, né? Fazemos reuniões periódicas também com pacientes, nós divulgamos informações, fazemos ciclos de palestras, onde realmente a principal intuito é justamente informar a população, porque a gente sabe que hoje já tem alguns diagnosticados,
né? A gente tem, em média, em um ambulatório, 500 pessoas diagnosticadas, em um ambulatório apenas. Então, se a gente for expandir isso para o Amazonas, enfim, a gente estima que pelo menos umas 3.000 pessoas possam ter lúpus e ainda nem sabe dessa doença. Então, o nosso principal objetivo é levar informação ao público e também garantir os direitos dos lúpicos, porque a gente sabe que a necessidade é muito grande, como a doutora acabou de colocar, precisa de um acompanhamento diferenciado, tem custos medicamentosos. Então, tudo isso faz com que esse paciente tenha necessidade realmente desse apoio, que possa contar com a associação para que a gente possa desenvolver junto com eles o melhor acompanhamento. E hoje, como é que estão as políticas públicas relacionadas ao assunto? Bem devagar. Eu acho que não, assim, na velocidade que nós precisamos, não só o lúpico, né, mas enfim. E os lúpicos hoje, eles estão perdendo alguns direitos que eles até então tinham, né? Claro, enfim, não sei, não cabe a gente aqui de repente a questionar esses limites das políticas públicas, mas a gente está tentando essa retomada realmente desses direitos, que é passe livre, conseguir mais médicos para que possam atendê-los, conseguir mais doações medicamentosas, conseguir mais acompanhamentos psicológicos também, porque uma vez que afeta o corpo, a mente está totalmente associada, né? Então, principalmente quando acontece, quando a doutora falou questões na pele, né? Por pessoas não terem conhecimento da doença, começam a discriminar. Acha que lúpus é contagioso, que se você tocar no lúpico vai pegar. E não pega. Então, isso a gente precisa muito desse trabalho de acompanhamento com os próprios lúpicos, porque eles, inclusive, eles buscam muito isolamento em função disso. E eu acho também que a nossa função aqui, né, como comunicólogos, é justamente trazer, porque acho que é a falta de conhecimento mesmo, né? É uma doença, assim, relativamente nova, digamos assim, nova no que eu digo de divulgação, doutora. Ela é pouco divulgada, né? Assim, é nova nesse sentido, mas já vem afetando há muitos anos. Pois é, né? Então eu acho que é isso. Ou, por exemplo, hoje na Plan, né? Quem é que faz parte? E como que vocês têm assim um leque de especialistas? São pessoas que foram diagnosticadas e também têm esse papel aí? Como é que funciona? Nós estamos caminhando para isso, estamos buscando o apoio, né, governamental e municipal para que realmente a gente possa abraçar nesse nível, que é isso que a gente quer. A associação hoje ela trabalha mais no contato de apoio psíquico e apoio com alguns médicos, né, que a gente sabe que a gente vai lá e consegue com que eles deem esse olhar diferenciado. E é importante, inclusive, a gente dizer que a nossa gama de médicos conhecedores profundos da doença é muito pequena aqui no Amazonas. Hoje, quem é que... a gente tem uma doutora reumatologista, né? E tanto que quando a gente foi pensar o assunto, a gente não sabia qual era a especialidade que a gente traria. Então, é essa falta de conhecimento que a gente tem mesmo. Então, hoje, quem é que diagnostica? É a reumatologista. Hoje em dia, vários clínicos são capazes de dar o diagnóstico de lúpus, mas geralmente quem acompanha, o especialista que acompanha, é o reumatologista. Certo. Sendo que, como é uma doença sistêmica, dependendo do tipo de comprometimento que o paciente tem, às vezes é necessário que ele seja acompanhado também por um neurologista, por um nefrologista, por um gastroenterologista. Então, depende de como a doença se manifestou. Mas a especialidade comum é o reumato. E hoje, de repente, quem está assistindo ao meio-dia e quer fazer parte dessa associação, é uma associação sem fins lucrativos, então são voluntários, todos, né? Todos. Então, vamos aproveitar para chamar a população para ajudar também, né? Quais são os especialistas que vocês precisam? Como é que a gente faz para participar, contato, tudo direitinho? Bom, nós temos a associação, né, ela funciona hoje no bairro de Flores, estamos em busca de uma sede própria, né, está bem encaminhado isso. Nós temos o contato, o meu, que sou a presidenta da associação, Fabiane,
98128-6347. Vamos disponibilizar também para vocês, para colocarem o site da associação, tá? Que é AAPLAN, AAPLAN, né? Depois a gente vai colocar no nosso Instagram tudo direitinho, né, Rafaela? Isso, a gente agradece. E vocês têm assim, vocês conseguem ter um registro fiel de quantos pacientes com lúpus aqui no Amazonas? Hoje nós temos em um ambulatório, que é onde a gente está fazendo um trabalho mais próximo, né, com a doutora Juliana também, com o doutor Luiz Fernando e o doutor Domingos, lá do HUGV. Então, hoje a gente tem essa visualização de 500, tá? Mas que a gente estima que seja bem mais por falta do conhecimento e falta do diagnóstico. E a nossa associação hoje ela trabalha muito realizando eventos que agreguem essas pessoas, eventos que eles possam ouvir o outro, entender que o outro também tem lúpus e como ele lida com a doença, de autoapoio mesmo. E que futuramente, com a sede própria, nós vamos poder contar com profissionais da área médica para estar fazendo também atendimento voluntário também, né, para com os nossos lúpicos. E, claro, a gente também pede quem esteja assistindo, né, ao programa que tenha vontade de ajudar de alguma forma, seja profissionalmente, né, seja financeiramente, por favor, porque nós precisamos. São pessoas realmente que o tratamento é muito caro e nem sempre eles conseguem a disponibilidade. Médicos também, às vezes, eles precisam marcar. Teve paciente já que precisou de 6 meses para um retorno da consulta. Isso é muito complicado. E nesse meio termo nós temos grupos de lúpicos e presenciamos falecimento. Ontem mesmo tivemos o falecimento de uma pessoa lúpica, uma moça. Então, isso é muito preocupante. O que poderia ser evitado com acompanhamento tudo direitinho, né, Muito possivelmente, muito possivelmente. Ajudaria bastante. Eu quero saber um pouquinho da história da Zena. 26 anos, né, já de diagnóstico. E o que queria que você me contasse, quando é que você foi diagnosticada? Você sabia o que era a doença? Como foi o recebimento? Conta pra gente a sua história. Olha, há 26 anos atrás, para mim, era uma doença totalmente desconhecida. Porque lúpus nunca tinha ouvido nem falar. Por coincidência do destino, uns 2 dias, 3 dias depois que apareceram os sintomas, que eu já tinha até consulta marcada no Tropical, porque eu fui diagnosticada até com sífilis pelos médicos. E tomei remédio, bezetacil, e voltei outro clínico, me diagnosticou também, me passou uma medicação, que essa medicação, depois que apareceu, que eu fui ver, a medicação era contraindicado o lúpus eritematoso, que eu concluí que por isso que expulsou tudo no meu corpo, que fez igual uma alergia, né? Nossa. E fui diagnosticada até com rubéola. Depois, porque me deu alergia por causa da medicação. Então, quando eu soube por uma amiga que também estava 3 meses internada no Tropical sem saber o seu diagnóstico, eu perguntando, a menina falou, não, agora descobriram sua doença, uma doença chamada lúpus, que não tem cura. Quer dizer, para mim, quando eu cheguei com o médico, a doutora olhou e já foi passando uma biópsia e medicação e tudo. Eu questionei, eu disse, doutora, mas o que a senhora acha que é? Que ela me disse, não, você pode ter uma doença chamada lúpus eritematoso. Aí eu saí de mim, né, meu corpo. O que é isso, né? Eu sentia, mas ela pegou e disse, não se preocupe, porque o lúpus tem 2 tipos, que é o discode, chamava, que era só na pele, que era o que eu apresentava no momento, né? Mas tudo vai ser resolvido. Mas para mim aquilo ali me desabou. Eu acho que eu não cheguei em casa flutuando, né? Nesse dia, né? Porque desde aí mudou a minha vida completamente, radicalmente. Por causa das medicações, muito forte, né? Então, comecei só com cloroquina, que para isso eu tive que fazer um monte de exames por causa da vista também, que não poderia ter problemas. Mas depois complicaram outras coisas, cabelo caiu, emagrecimento, febre, vômito, não sabia, até que chegou em caso de internação, que foi a partir daí que eu comecei a tomar o corticóide, que eu fui ver a realidade lá no Hospital Getúlio Vargas, né, os pacientes que com 2 dias que
eu estava lá, a gente morrendo. Então aquilo para mim foi um choque. Porque eu perto dela, naquele momento, eu não tinha nada. Sabe? O que eu vi, eu fiquei, mas não me deixei abater. O que eu procurei para me salvar foi conhecer a doença. Porque graças a Deus, Deus me deu esse bem de eu não ter nenhuma complicação mais grave, severa, né? Naquele momento. Mas como eu fui uma pessoa que eu sempre dependi do corticoide, porque a minha agressão na minha pele foi muito severa. Então eu passei mais de 10 anos para conseguir tirar uma queimadura que estava muito forte no meu rosto, né? Então tentava medicação de todo jeito, até corticoide injetável no rosto. Eu me submeti a isso, né? Tive que tomar. E nada se resolvia, até que o Dr. Luiz Fernando, que depois do tropical, eu fui para o acompanhamento no ambulatório com o Dr. Luiz Fernando, que ele já tinha um programa com os pacientes de lúpus. Foi aí que tudo foi se encaixando, e aí né? você conseguiu, seu quadro meu ficou quadro estável. Mas como a medicação é muito forte, você além de estabilizar, mas você prejudica outras coisas, né? Que a medicação traz. Porque desde aí eu também tenho, no decorrer desses anos, eu tive a deficiência a síndrome do pulmão encolhido, do nada, assim, também. Tive que ficar internada. Aí, para completar agora, em 2008, eu tive uma trombose também, arterial, que também complicou mais um pouquinho a minha vida. Mas, em questão das outras coisas, eu consegui controlar. Tudo. Tive um começo do controle do rins, que eu tive que fazer também umas 12 sessões de pulsoterapia. Foi um pouco difícil também, porque também teve problema de dificuldade com a medicação, que era cara. E às vezes tinha, às vezes não tinha. Quando não tinha, tinha que comprar. Passei por isso também, com muitas complicações por causa de medicação. Remédio de alto custo, que a gente pega pela SEMA. Até hoje eu tomo um remédio de alto custo. E às vezes tem, às vezes não tem. E eu consegui driblar a minha vida porque, graças a Deus, não me atingiu tão severamente em outros órgãos. Mas eu tento me controlar e assim eu vou me mantendo. E a Maria Silene, como que são 9 anos, você foi diagnosticada e assim, vendo a história de vocês, eu acho que, de repente, com certeza, na verdade, o papel da família deve ser muito importante, né? Nesse auxílio aí de vocês driblarem tudo isso e chegarem numa conduta de conhecer a doença e saber lidar com tudo isso, principalmente pelo lado psicológico, né? É verdade. Eu acho que a família é importante, mas muitas vezes a própria família da gente não tem informação do que é o lúpus. Eu soube reagir quando me disseram que eu tinha o lúpus, porque eu tinha uma cunhada que faleceu há 6 meses também de lúpus. Ela lutou 15 anos, né? E hoje em dia eu não sei se eu tento me espelhar nela, mas eu vi a garra, a força que ela passava e eu tento viver, né? E hoje em dia eu digo que o lúpus não vai conseguir me derrubar assim fácil, não. Porque no dia que eu amanheço o dia com dor, o meu esposo olha e diz assim, tu tá devagar hoje. O que você sente? Eu assim, sinto dores nas juntas, eu começo a sentir dores. Eu comecei a sentir dores nas articulações e, devido às dores, durante um ano me diagnosticaram até que eu tinha AIDS. Que os sintomas todos eram de uma paciente com AIDS. Você demorou quanto tempo para ter o diagnóstico correto? Um ano correndo atrás? Correndo atrás. E vinha tomando medicação, cheguei a pesar 118 quilos. E hoje em dia eu dou graças a Deus a um médico que eu fui no SPA do Coroado, com muitas dores, e ele deixou de trabalhar nesse dia e me levou no Tropical. E ele fez todos os exames, e eu acho que ele não teve dúvida de dizer que eu tinha lúpus, e me encaminhou para o Araújo Lima. Eu fico tão feliz quando eu vejo essas histórias assim de médicos, né, que realmente se comprometem. Igual esse médico foi um anjo para você, né? Então eu fico muito emocionada quando eu vejo, porque a gente vê tantos relatos assim, né, de coisas ruins, infelizmente, que acontecem, porque mas Deus sempre coloca anjos e ele foi um anjo na sua vida. Eu já não estava mais andando, eu já estava de cadeira de roda, eu já não comia mais, eu só tomava líquido através de um canudo
E eu vi a paciência da minha filha, do meu esposo, de cunhada andando comigo. Aí nesse dia que passei o dia todinho, passei uma noite e o médico comigo, porque tinha médico que era grosso. Aí eu me encaminhou para Araújo Lima. E eu cheguei na quinta-feira no Araújo Lima, já do Tropical direto, e simplesmente, quando o doutor Luiz Fernando olhou para mim, junto com o doutor Domingos, eles não tiveram dúvida que eu estava com lúpus. E aí eu entrei em crises, né? Tive um coma. E você entrou em coma? Entrei. Aí hoje em dia o lúpus já afetou algumas partes do meu organismo, né? Eu estou perdendo a visão do lado esquerdo. Eu já tive um AVC em 2013 e sou renal crônica, já perdi um rins, o outro rim só funciona 26%, já foi diagnosticado. Tive os 3 derrames pleural e por último agora eu passei mal fazendo hidroginástica e me encaminharam para um cardiologista. E fiz já uma bateria de exame e fui agariciada agora com um coração grande. Mas está aí para contar a história. Eu fico muito feliz e comovida mesmo, sabe? Porque, de repente, você que está assistindo o Made in Revista, se você pensa, nossa, eu tenho tantos problemas. E aí vem essas 2 mulheres guerreiras e contam pra gente essa história e estão aqui lutando. E às vezes as pessoas olham pra gente e dizem assim, mas tu tá bonita, você não tem nada, você é forte. Mas não sabem o que de onde vem a sua força? Vem? De Deus, a minha força vem de Deus, eu só dependo dele hoje em dia. Eu dependo através de Deus, eu dependo dos médicos. Eu tomo 14 tipos de comprimidos, de medicação. Essas medicações equivalem a quase 30 comprimidos por dia. Eu acordo tomando medicação, durmo tomando medicação, o celular despertando de vez em quando para tomar medicação. Doutora, eu te pergunto uma coisa. Elas tiveram aí um ano para ser diagnosticada corretamente, Dona Zeina também. Se for diagnosticado, ao contrário, bem no início, isso melhoraria, diminuiria esse tipo de problema, todas essas doenças, se for diagnosticado assim bem no início? Quanto mais precoce o diagnóstico, mais efetivo é o tratamento, isso sem dúvida. A qualidade de vida aumenta. Com certeza, mas não só isso. Por exemplo, uma coisa assim que eu estou muito feliz da associação ter voltado a se reunir, porque o paciente com lúpus, como é uma doença muito sistêmica, o ideal seria a gente conseguir montar uma equipe multidisciplinar para abordar esse paciente ao longo dessa caminhada com lúpus, né? Então não bastaria só o reumato, tinha que ter a psicologia, tinha que ter outras especialidades médicas, tinha que ter a nutricionista, né? Então uma fisioterapia, uma equipe multidisciplinar para abordar esse paciente e garantir uma boa qualidade de vida ao longo dessa caminhada. Então, mais uma vez, a gente faz um apelo para você que está assistindo, esses profissionais, que tal dedicar um pouquinho do teu tempo, né? Para a associação, vão ser sempre bem-vindos e essas pessoas, histórias como das nossas amigas aqui, podem ter um final muito mais feliz, né? Eu queria saber da minha diretora se eu ainda tenho o tempo para Pergunta Povo. Ainda não tem mais, né? Infelizmente eu tinha algumas perguntas aqui dos internautas, mas aí depois eu passo, a gente pode passar aí pelo Facebook e tal, as respostas, tá bom? Infelizmente, porque o papo foi tão bom, né? Que o tempo é tão pouquinho, mas eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer o exemplo de vida de vocês, desejar que Deus abençoe grandemente, trazendo muita saúde aí, que vocês continuem essas guerreiras, sendo exemplo para muitas pessoas. Parabéns, viu, Fabiane, pela associação, e que essa associação aí traga muitos benefícios. Doutora, muito obrigada, né? Obrigada. Você vê esse olhar dela, ela parece uma pessoa tão linda assim, eu não sei, não é? Ela fala ela assim, sabe quando essa pessoa te passa essa energia boa? Eu sou muito assim, gente, eu tô aqui, falo mesmo, e você é uma pessoa assim, eu quero que Deus abençoe grandemente teu trabalho, tá bom? Que você continue aí cuidando das nossas queridas e com certeza
coisa, muito mais pessoas, né, que fazem Com parte da certeza. associação. Obrigada. E você, gente, que está aí, vamos assim, hoje o Meio-Dia em Revista de Saúde e Bem-Estar passou a ser um pouquinho também do nosso espaço solidário, que a gente também tem. Eu já vou até deixar o convite para a gente conhecer um pouquinho dessa associação, que a gente tem um espaço Por solidário favor, também. Por favor. E buscar mais voluntários para essa causa, Sim. viu? Obrigada. Muito obrigada também. Obrigada. E agora a Obrigada. gente vai para um rápido intervalo e vamos ouvir um pouquinho de música para fazer bem para nossa alma também. Vamos lá. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Ela tem 22 anos e estuda psicologia, mas a relação com a música começou desde pequena e o fato de curtir folk, jazz, blues, gospel, pop deu a versatilidade como cantora. Vamos conhecer um pouco mais de Sara Brito, que veio animar a nossa tarde de hoje, trazendo essa música gostosa, né, para apacentar nosso espírito. Seja bem-vinda, Sara. Que voz linda! Essa teu gosto pela música, esse talento, ele é de família, hereditário? Sim, não, meu pai sempre tocou violão, né, viola também. E aí eu sempre vi ele tocando e aí eu sempre quis aprender, né? Minha irmã também toca, minha mãe canta. Então, assim, a música para mim sempre foi muito importante. Então, assim, tanto como hobby, como estilo de vida mesmo. Eu gosto Começou muito. com que idade? Eu comecei desde os 8 anos. Uhum. 8 anos de idade. E tanto também na igreja, né? Assim, foi muito importante para mim, como espiritualmente falando, foi muito importante para mim. O seu trabalho é gospel, você é de tem um ministério, você tem alguma igreja que você... Sim, eu faço parte do Ministério Manaim, né? E é recente lá. Uhum. Mas, assim, um Ministério de Louvor também muito abençoado. E desde sempre também na igreja eu fiz parte do Ministério de Louvor. Então, eu realmente vejo isso como ministério. Assim, não um trabalho, assim, mas ministério. E as composições, você também compõe? Você tem um trabalho autoral, né? Tenho. Eu componho também, acho que desde cedo, assim, tenho várias músicas. Mas também sempre essa questão com Deus, sabe? Uhum. Essa conexão com Deus, assim. E, assim, em relação aos nossos artistas gospel, que eles vêm aqui, eu sempre pergunto, as tuas composições, você sente a inspiração do Espírito Santo, assim? Você traz de vivência? Ou você, de repente, acorda com aquela inspiração e aquilo vem, você compõe? Como é que é contigo? E eu acho engraçado porque
até paro para pensar nisso, eu nunca tenho uma situação X, assim. Às vezes eu tô fazendo outra coisa e, de repente, sabe, uma coisa assim, chega assim... Vem, né? Forte, vem. Mas também tem a questão de situações que eu passei, dificuldades que eu passei, que o Espírito Santo também falou muito comigo e me trouxe paz, sabe? E eu também botei em músicas. E essa, assim, porque acaba sendo... uma grande... como é que você às vezes pode ser exemplo para outra pessoa que está passando por aquilo, né? Então, a tua responsabilidade como uma cantora que tem um ministério, como é que você vê isso tão nova com essa responsabilidade? Eu acho muito importante. Até quando vocês estavam conversando ali na entrevista, né? Sobre a responsabilidade... No profissional, eu também vejo muito na questão ministerial. Precisa de responsabilidade. Eu faço psicologia, então a gente começa a ter um outro olhar, né, sobre a situação das pessoas. Aí Deus também revela tanta coisa, né? Então, para mim, foi uma lição hoje, tanto, né, a entrevista, assim, foi uma lição para mim. Que maravilha, não foi? Duas pessoas queridíssimas. E me fez cada vez mais dar importância para isso mesmo. Você tem um canal no YouTube, né? Você quer deixar o canal para o pessoal participar, também agenda de contato, para o pessoal te acompanhar? Sim, eu tenho o canal no YouTube, Sara Brito. Se tiver dificuldade, tiver outra Sara Brito, porque eu ainda estou arrumando o link. Mas a Sara Brito, aí tenho a música 10.000 à minha direita, desse canal. E em contato, pode ir na minha página do Facebook, pode entrar em contato por mensagem. Sara CM Brito 2. Ok. Né? E o Instagram também, Sara CM Brito. Sara CM Brito. Lá dá pra gente conversar contigo, direct. Eu vou dar um tchau pro meu telespectador e você termina o programa, tá bom? Obrigada por ter vindo. O nosso programa fica por aqui, mas eu quero lembrar que ainda tá rolando, gente, é a última semana, é só até a quinta-feira. Você participa da promoção Mulheres... Mulher... Minha mãe é uma beleza, porque tem outra promoção rolando, desculpa, gente. Isso daí é um presente para tua mãe. Você que é mãe e quer se presentear, pode participar. Você que quer dar de presente aí, vai lá no meu Instagram, @BiaBorges, apresenta meio-dia, vai na foto oficial, siga as instruções e... é só torcer, tá bom? Desejo boa sorte e que você tenha aí um dia de rainha, né? Porque mãe é mãe, né, gente? Eu deixo um beijo no coração de vocês. O programa tá terminando amanhã, aquele dia da Terça da Beleza, pra gente levantar o alto astral e eu te espero. Sara, canta pra gente. Vou buscando esse Deus, vou buscando esse amor, mesmo sem eu entender, mesmo sem eu entender. Mesmo que hajam guerras, mesmo que haja escuridão, mesmo que tentem me atingir com todas as flechas, eu sei, eu sei, eu sei. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Posso confiar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Não serei atingido, não. Mesmo que hajam guerras, mesmo que haja escuridão, mesmo que tentem me atingir com